Agora são 7h10 e fazemos contato com o repórter Welson Kalinowski, direto de Brasília. Bom dia, Welson. Bom dia, Glauco. Bom dia, Naama. São 7h11 na capital do país. Manhã de muito sol por aqui, sem nuvens. Termômetros já estão bem altos pro horário, viu? Nós estamos na casa dos 24 graus por aqui. Tudo bem por aí, gente? Tudo certinho. E com aquela baixa umidade, né, Welson? Não, a umidade até que não, né? A Olha chuva só. voltou, faz mais ou menos uns 35 dias mais ou menos, que voltou a chover na capital do país. Só aquele período de seca, para valer mesmo, já foi embora, né? Chove um pouco menos ainda, as chuvas para valer começam em dezembro, né? Mas já tem chovido bastante, ontem mesmo choveu. Ontem nós acompanhamos, por exemplo, aqui em Brasília, eu e a Camila Piacese, que daqui a pouquinho eu vou falar dela, que é a nova repórter de Brasília, acompanhamos um ato na Embaixada da Bolívia ontem à noite, né, em solidariedade ao Evo Morales e contra o golpe institucional que veio ocorrendo lá também, né? E choveu, inclusive, durante esse ato, que é bem interessante, deu uma refrescada. Então, a umidade até que está relativa por aqui, viu, gente? Tá razoável, então. Está razoável. Welson, e como é que a gente está de agenda aí no Congresso Nacional, em Brasília, de uma forma geral, nesta semana? Olha, a gente diria que para o jornalista a agenda está fraca essa semana, viu? Fraca por um motivo muito simples. O jornalista quer movimentação, jornalista quer bastante coisa, né? Para poder trabalhar, para poder ter opções de fazer reportagens. E tem um tal de BRICS. Essa semana todo mundo sabe, a reunião dos presidentes e líderes, né? Das 5 nações que compõem o chamado BRICS, que é um bloco econômico muito importante, né? Que é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o S no final de Sul, África, né? Por isso o BRICS. E o BRICS começa amanhã, quarta e quinta, e automaticamente criou-se uma espécie de feriado alternativo por decreto aqui em Brasília. Então a esplanada dos ministérios, por exemplo, ela fecha. Eles travam, colocam muita segurança, os servidores públicos não vão trabalhar, né? Isso atrapalhou bastante. E já se o nosso ouvinte e telespectador abrir o site da Câmara e do Senado e fazer aquela busca de trabalhos amanhã nas comissões, no plenário, encontra uma fileira de cancelados, né? Comissão tal, cancelado, comissão X, cancelado. Então, a agenda de amanhã, por exemplo, está bem fraca, quinta-feira já não tem mais nada. Ou seja, amanhã já é sábado para o Congresso Nacional. Mas tem coisas acontecendo hoje que são realmente importantes. Tem, por exemplo, na CCJ da Câmara dos Deputados, há uma insistência, apesar da ressalva do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, ter falado que não seria uma hora, seria um momento de discutir um pouco mais e fazer alterações mais profundas no texto para não mexer em cláusulas pétreas. Há uma grande possibilidade de ainda assim tratorarem e votarem ainda hoje na CCJ da Câmara dos Deputados a PEC da prisão em segunda instância. É aquela que determina que pode-se sim, segundo o texto da PEC, segundo a proposta da relatora, a deputada relatora, que me perdoe, acabou de fugir o nome dela, que agora eu já vou lembrar. A proposta é que volte a prisão em segunda instância, só que na Constituição. Terminou o julgamento em segunda instância, saiu a pena em segunda instância, foi confirmada em segunda instância, já pode se executar a pena, pelo que eles querem incluir na nova cláusula, no artigo 5º, querem alterar o artigo 5º da Constituição, colocando essa possibilidade. Então, vai ser uma longa discussão a partir de hoje, um longo debate, mas que não se estende para amanhã, como eu disse, em função do início do BRICS aqui, né? E no Senado também, viu, gente? O Senado também tem, né? Já foi para a CCJ, né? É uma PEC muito parecida, faz algumas outras alterações. Ela não altera, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que seria uma cláusula pétrea, não alteraria, dizendo que pode sim executar-se a pena após o julgamento em segunda instância, mas impõe outras regras, dizendo que ações no STJ e ações no Supremo, que seriam a terceira e quarta instância, seriam ações autônomas, ou seja, seriam ações à parte da ação principal que já foi julgada até a segunda instância. É como se iniciasse um novo julgamento, uma nova ação, seria uma ação da ação já julgada em segunda instância, segundo a proposta que tramita na CCJ do Senado, uma ação diferente do que acontece na Câmara. Mas também, se passa no Senado, automaticamente entra para a segunda instância. Então são as duas casas, né? Senado e Câmara, tentando voltar na marra
uma nova lei que altere a Constituição de alguma forma para permitir a volta da prisão em segunda instância. Seria uma espécie de contra-ataque à decisão da quinta-feira passada do Supremo Tribunal Federal, que libertou pouco mais de 5 mil presos no país, poucas pessoas, né, não atingiu quase ninguém, né? As cadeias continuam entupidas, lotadas, com mais de 70% de casos de pessoas que sequer foram julgadas em primeira instância, estão lá nas cadeias, numa vida terrível, né? Então é uma espécie de contra-ataque, de uma tentativa de resposta, principalmente da base governista e da base, né, contrária à esquerda, contrária ao PT, para tentar responder que não queremos a liberdade desse presidente Lula, não queremos a liberdade de José Dirceu e outros mais que eles discordam, né? Então é o que a gente tem de impacto nessa semana, é só isso, viu, gente? E é hoje, né? CCJ Senado, CCJ da Câmara, promulgação da PEC da Previdência, da nova lei da Previdência, da reforma da Previdência, né? Mas essa promulgação é apenas algo que já aconteceria normalmente, a partir de hoje está programado. E o BRICS, né? Então eu disse que começa também, né? Podia ser CRIBS, né, gente? Não podia ser CRIBS. Na ordem de importância dos países, China, Rússia, Índia, Brasil e África do Sul, ou dependendo da situação, CRISB, né? Joga o Brasil lá por último, põe a África do Sul antes. Aí uma discussão para os nossos ouvintes, viu? Em vez de BRICS, CRIBS, o que vocês acham? Mas olha só, em relação às duas PECs aí, né, a gente tem acompanhado a movimentação, só que as duas, principalmente essa PEC da Câmara, são muito questionadas por juristas, né, porque afetariam aí justamente a cláusula pétrea da Constituição que não pode ser alterada, e aí que a gente vê que realmente a reação é simplesmente política, né? Porque em tese não seria algo que teria urgência, tanto que se fosse algo para ter urgência, a ministra Carmen Lúcia, quando era presidenta do STF, teria posto em votação essa pauta, mas não pôs, né? Só surgiu agora, depois de muito tempo das eleições de 2018, inclusive. Muita pressão, então a gente, né, sabe que houve aí, na verdade, o que existe é só essa discussão em relação a uma pessoa só, que é o ex-presidente Lula. Todas as outras ali não estão nessa conta do Congresso Nacional, né, Welson? Exatamente. Assim, mais um detalhe também que acho que é importante a gente acompanhar, só para finalizar da minha parte, acompanhar como a agenda dessa semana. Acho que é bom a gente ficar ligado também que amanhã deve ter anúncio, sim, do presidente Jair Bolsonaro, anúncio oficial de saída do PSL, né? Se é que ele esteve em algum momento, a impressão que me passa é que ele, nem durante a eleição ele esteve, ele usou, foi ali, um usou o outro ali, né? Então, ele deve anunciar amanhã. E olha só o plano deles, hein? Isso é até assustador. Colher assinaturas com urgência até o final do ano, a partir de amanhã, após o anúncio da saída, né? Porque já haveria 100 deputados e outros tantos senadores que comporiam uma nova sigla. Cerca de 110, 115 parlamentares dentro de um Congresso Nacional, né? De um total aí... de 513 deputados e 81 senadores, são 594 parlamentares. Imagina 110, por exemplo, numa única sigla. Seria um recorde e seria um super partido, né? Mas tem que ver o que é esse super partido sozinho, com todos os outros contrários a ele, porque essa é a tendência, né, que a gente já vem acompanhando até dentro do PSL, o que ia conseguir fazer dentro de um Congresso Nacional. Eu acredito que praticamente nada. Então a gente tem que ficar ligado nesse anúncio amanhã também e nessa configuração que eles estão dizendo que vão conseguir atingir mais de 100 parlamentares entre deputados e senadores para construir uma nova sigla. Vamos ver, né? Mas isso vai ser assunto, sabe para quem, gente? Para quem, Welson? Do PSL. O futuro de Brasília, a partir de amanhã, vai ser assunto para Camila Piassesi. Camila Piassesi, nova repórter da TVT em Brasília. Calma, ouvintes, calma, telespectadores, não estou abandonando. Camila Piassesi está somando. Ela começa a fazer reportagens em Brasília, eu continuo contribuindo apenas, eu vou um pouco mais para a área de bastidores, pautas, produção, para ajudar a funcionar, para ajudar a fazer com que Brasília ande ainda melhor, ande ainda mais rápido, com ainda mais informações. E Camila Piassesi, que é a nossa repórter, ela passa a fazer as reportagens do dia a dia aqui em Brasília. Claro que começou essa semana, não é fácil o início, tem que começar a pegar um monte de assunto diferente, uma linha diferente de trabalho. Então a Camila,
já entrou arrebentando, mas nós temos que dar o tempo necessário a ela. Ela será também uma das novas vozes da Rádio Brasil Atual. Eu continuo, não abandono, mas essa agenda da terça-feira, por exemplo, a partir de agora é dela. Né, Camila? Será que a Camila está na escuta por aí ou não? É isso aí, vamos dar voz para Camila. Bom dia, Camila, e seja bem-vinda. Olá, bom dia, Glauco, bom dia, Leão, bom dia, Elson, bom dia, ouvintes, telespectadores. Pois é, a partir da semana que vem, como o Elson falou, eu já começo passando a agenda e vai ser assim durante toda a semana, todos os dias, né, até o final do ano. E ano que vem e tudo, espero estar aí somando, ajudando, vou estar sempre cobrindo o congresso também, estamos também fazendo matérias na TVT, né, para o seu jornal, e é isso. E você está pegando um período bom, né? Porque, como disse alguém aqui uma vez, conversando com a gente no estúdio, hoje no Brasil, pelo menos de tédio, a gente não morre, né? Porque sempre tem alguma coisa aí em Brasília para tratar, tem sempre pauta, tem sempre temas aí quentes. Então, Camila, seja bem-vinda, né? E aí, você volta essa semana ou semana que vem? Como é que está aí a sua agenda? Semana que vem, né? Semana que vem eu já vou estar aí com vocês, passando a notícia na terça-feira, a agenda semanal do Congresso. Alô? Certo. Alô? Oi. Oi. Então, Camila, tá certo. Seja muito bem-vinda aqui no Jornal Brasil Atual. E o Elson, você continua conosco também, né? Ah, com certeza. Eu continuo entrando com algumas notícias também, acompanhando o dia a dia, fazendo minhas piadinhas sem graças no ar, porque eu acho que o ouvinte vai sentir muita falta. Eu fiquei ausente já, eu creio que estou ausente há cerca de 3 semanas, eu não tenho na ponta da linha aqui, problemas infelizmente de saúde que vem me atrapalhando muito e atingindo principalmente o que a gente mais precisa, né, para levar notícia no ar na rádio, que é a voz, né? Ainda luto um pouquinho com esse pequeno problema e estou resolvendo, mas eu continuo no ar. E a Camila Piacese não vem só para socorrer não, viu, gente? A Camila vem para ficar, isso é definitivo. Acho que é muito importante que o ouvinte tenha ela no ar, se acostume com ela, mas tenha certeza que eu não vou abandonar, que eu vou continuar também, tá bom? É isso que eu posso falar por enquanto. Maravilha, Elson. Então é isso aí, estamos somando, o time ficando mais forte aqui no jornalismo da Rádio Brasil Atual e da TVT. O Elson, muito obrigado pela sua participação. Camila, muito obrigado também e até a próxima. Até a próxima, beijo para os nossos ouvintes, telespectadores e para vocês. Boa sorte, Camila! Obrigada, até a próxima, ouvintes e telespectadores. Tá aí, nós conversamos com o Elson Kalinowski e Camila Piacese, direto de Brasília.